Oi, gente. Boa tarde. Tudo bem? Tem alguém com sono aqui? Espero que não, por favor, que é o assunto que eu vou tratar com vocês hoje, assim, sou suspeita para falar, né? Mas eu acho maravilhoso, eu acho muito interessante. Eu estou trazendo para vocês aqui é uma inovação mesmo. Então, vou falar mais um pouquinho disso daqui a pouco. Estou dando um spoiler só. Então, nosso tema da aula, então, é a modulação, né, da dor e da inflamação pelo sistema endocannabinoide. Meu nome é Mariana, eu sou farmacêutica formada pela UFSJ, sou mestre e doutora também pela UFSJ, sou especialista em genética e em substâncias bioativas. Hoje eu trabalho no Laboratório Central Farma, diretamente no laboratório de manipulação, mas também auxilio nos outros setores. Então, onde a ciência e a natureza se encontram na modulação da dor e inflamação? O que seria isso? Eu quero começar a falar com vocês hoje que o meu assunto ele vai ser abordado do sistema endocannabinoide, mas eu vou falar de um ativo em específico. Eu vou falar mais sobre esse ativo. E esse ativo ele é um nutracêutico que ele é assim maravilhoso. O que eu quero deixar claro? Ele é uma opção para tratamentos que não utilize o canabidiol, cannabis. Alguém aqui faz, prescreve para os pacientes? Então, essa é uma forma de você estar utilizando, ativando o sistema endocannabinoide, utilizando uma outra forma, uma outra terapia. Porque a gente sabe também que tem muitos pacientes nossos, né, de vocês, muitos pacientes que têm um pouco de tabu também. Eles, às vezes, quando você fala que vai começar um tratamento com cannabis, eles vão virar e já revirar o olho, falar, não, não quero. Mas a gente sabe que a gente precisa desse sistema. Então, como que a gente vai fazer? Pois é, eu trouxe para vocês, vou trazer para vocês aqui o que, é que vocês precisam fazer e eu convido vocês a vir comigo e sejam bem-vindos ao futuro. Então, a dor crônica, ela é um desafio atemporal da medicina. Quando eu digo atemporal, por quê? Porque 20, 30 anos atrás, a gente tem os mesmos medicamentos, os mesmos ativos que a gente utiliza para poder tratar a dor e inflamação. Não tem evolução. A gente percebe que a ciência ela evolui cada dia mais, cada dia a gente pesquisa mais sobre novas substâncias, sobre novos ativos, sobre novas formas de tratar diversas comorbidades, né, como a dor. Mas e o tratamento para a dor crônica? A gente não vê. É analgésico, anti-inflamatório, muitas vezes utiliza opioide, algumas vezes corticoide. Então, cadê essa inovação? Então, aproximadamente 40% da população brasileira sofre com dores crônicas. 60 milhões de pessoas sofrem. E dessas pessoas, acima de 65 anos, são 56,2% da população. Então, gente, é muita gente que vive com dor. Imagina você passar a sua vida sem conseguir fazer tarefas diárias do seu dia porque você está com dor. Uma coisa que a gente fala assim, nossa, é tão simples, né? É algo tão eu tô com dor. E muitas pessoas ainda têm preconceito, falam, não, é mentira. Só quem vive sabe, né? E vocês, como profissionais, também sabem, porque eu vi aqui nas aulas mais cedo que tem muito nutricionista, né? Os médicos também, os outros profissionais da saúde também. Mas a gente sabe que um paciente com dor, ele não vai aderir ao tratamento. Por quê? Você precisa que eles vão para academia, você precisa que eles façam exercício, nem que não seja só academia, mas que eles façam exercício físico, né, para adesão ao tratamento, eles não conseguem, gente. Às vezes, uma pessoa que tem fibromialgia, uma pessoa que já tem a dor, já carrega essa dor por tanto tempo, ela não consegue. Não é porque ela não quer, ela gostaria. E nisso a gente entra, ela gostaria, mas ela não consegue. Então, o que, que a gente tem? A prevalência de ansiedade e depressão, 2 a 3 vezes maior. Porque essas pessoas, elas se sentem mal, elas vão pensar e falar: nossa, eu queria levar meu filho na escola, mas eu não consigo sair da cama hoje. Nada me tira da cama hoje. Então, isso é muito triste. Nós temos um custo anual de 174,5 bilhões de reais dos cofres públicos por conta de dor e inflamação. Esse é um dado de 2020, então acredito que hoje em dia está muito maior esse gasto que a gente tem por conta de dor e inflamação. É a segunda maior causa de incapacidade, que fica atrás apenas das doenças cardíacas. E o que acontece? Analgésicos ineficientes e alto risco de dependência. Por que analgésico ineficiente? Não estou falando aqui que você não pode usar analgésico, não pode usar anti-inflamatório, não é isso.
Mas esses ativos, eles têm um processo que eles param. Eles param o processo de inflamação, eles não tratam. Então, você precisa passar pelo processo degenerativo, aí você tem o processo de restauração e para completar o ciclo. Quando você não tem esse processo, o que acontece? Um ciclo. E nesse ciclo, sempre tem que estar utilizando anti-inflamatório, sempre tem que estar utilizando algum medicamento. E se você entra com os opioides aqui, por exemplo, causa dependência. Não só dos opioides, né? Mas eu digo dos opioides porque a gente sabe que é uma classe medicamentosa que causa muita dependência. Então, aqui entra muito nessa questão. A gente não precisa só tratar a dor. A gente precisa tratar a causa dessa dor, o porquê que esse paciente está com essa dor. E olha, isso aqui para mim é muito triste. Esse é um dado da Fiocruz, que 50% dos pacientes, eles relataram ter tido um profissional de saúde que nunca levou sua dor a sério. Eu não sei vocês, mas quando eu leio isso, meu coração dói. Porque, assim, de duas pessoas que vão consultar, uma chega e fala: Nossa, eu passei por um profissional da área da saúde e ele simplesmente ignorou a minha dor. Ele não levou em consideração, ele não achou que era válido. Então, assim, como que eu vou acreditar em mim se nem o profissional que deveria estar cuidando de mim acredita? Então, aqui, a gente vai imaginar um universo interno. O que é esse universo interno? Você vai imaginar seu corpo, suas células, suas milhares de células dentro de você. Então, onde as moléculas dançam em perfeita sintonia. Essas moléculas são as suas células. Elas estão dançando em perfeita sincronia, que estão unidas por um elo ancestral. O que seria esse elo ancestral? Seria o sistema endocannabinoide. Esse sistema endocannabinoide, ele vai ser o maestro, ele vai guiar todo o seu corpo, ele vai guiar todo o seu organismo, porque ele está presente em todo o seu organismo. Em toda a parte do seu corpo, a gente tem sistema endocannabinoide. Então, por que a gente não vai utilizar de terapêuticas que podem modular esse sistema e trazer benefício para a gente? Não tem motivo. Então, ele é um intrincado, fascinante labirinto bioquímico, um maestro invisível que vai reger silenciosamente o metabolismo. Já falei de imaginar aqui, vamos imaginar de novo. Você tem uma empresa. Essa empresa, ela tem diversos setores diferentes. Eu não consigo estar em todos os setores ao mesmo tempo, eu como dona da empresa, né? Mas eu tenho quem? Eu tenho alguém que está cuidando de todos esses setores para mim, está gerenciando todos esses setores para tudo andar em ordem. Essa pessoa que está gerenciando e está cuidando de tudo, nesse caso aqui nosso, é o sistema endocannabinoide. Ele que cuida do nosso corpo, ele que dá o comando para o nosso corpo funcionar da melhor forma. Então, aqui, uma linha do tempo para vocês entenderem um pouco sobre o sistema endocannabinoide, que é um universo em expansão. Por quê? Eu não sei se todos aqui já ouviram sobre o sistema endocannabinoide, estudam sobre ele, mas ele não é algo muito antigo, não. Ele é novo. A descoberta dele, toda a pesquisa em volta nele, envolvendo ele, é algo novo. Mas aqui, a gente tem aqui pequenininho no verde, a cannabis. Quando a gente fala de sistema endocannabinoide, a primeira coisa que a gente pensa é na planta. Primeira coisa. Mesmo porque esse nome surgiu da própria planta, sistema endocannabinoide cannabis. Mas é muito além disso. O que aconteceu? Antigamente, aqui a gente tem esse início aqui, esse laranjinha, é o início da linha do tempo, é a linha do tempo mais clássica, que é onde tudo foi começando a ser descoberto, questão dos receptores CB1, CB2, as enzimas que modulam esses receptores, anandamida, 2-AG, eu vou falar um pouquinho delas mais para frente. Mas e daí? Lá na antiguidade, eles começaram a perceber, os pesquisadores, né? Naquela época a gente já tem pessoas entusiastas, pesquisadores já tem há muito tempo. Eles começaram a perceber que as pessoas que utilizavam da planta, elas tinham um efeito muito benéficos. Elas ficavam mais calmas, elas ficavam bem, se estavam com dor, ficavam sem dor. Então, a partir daí, foi começando a estudar essa planta, ver como é que era, ver o que ela fazia, porque se ela é tão boa assim, a gente tinha que entender o que ela fazia dentro do corpo para poder ter essa ação, porque a gente pode usar isso a nosso favor. E a partir daí foi sendo desenvolvido, foi sendo pesquisado, até a gente chegar ao ponto que os receptores foram descobertos aqui, né, 1988 começou, e a partir daí o sistema ele foi dando sequência.
Aqui eu grifei, separei essa parte para vocês, por quê? Às vezes vocês podem virar para mim e falar assim: ah, mas eu nunca trabalhei com nada, vou começar a trabalhar, talvez, mas eu nunca trabalhei com nada que module esse sistema, né? Mas é algo comum nosso, gente. Aqui, ó, dos receptores. Vocês que trabalham com medicação, com suplemento, que vai agir nas mitocôndrias, você está utilizando o sistema endocannabinoide. Receptores, todos os receptores, sinalização retrógrada. Então, você está já utilizando esse sistema sem saber. Aí que eu entro. Ah, Mariana, mas eu não tenho interesse em seguir dessa forma, não tenho interesse de seguir com um ativo que vá fazer essa modulação, mas isso aí é um critério seu, é uma escolha sua, mas o sistema está dentro de você. Por que que você não vai usar de algo que você tem no seu corpo, de algo benéfico, para poder usar ele da melhor forma, para poder ter resultados positivos disso? Ele já está no seu corpo. O que você precisa fazer é estimular, você precisa dar nutriente, você precisa cuidar desse sistema para ele agir da melhor forma possível. Então não tem porquê você deixar de suplementar, deixar de dar o que esse sistema está te pedindo, né? O combustível que ele precisa para ter o resultado dele. Então, aqui a gente vai falar sobre o CB1 e o CB2, que são os receptores dos endocannabinoides. Então, nós temos, né, os endocannabinoides endógenos, que eu vou falar um pouco mais para frente sobre eles, mas o CB1 e o CB2 são os receptores. E aqui a gente mostra que nós temos eles espalhados por todo o corpo. Então, eles têm as funções fisiológicas de regulação metabólica, regulação de apetite, sistema de recompensa. Nesse caso dessa aula, melhor, a dor, movimento, humor. Então, tudo no seu corpo, ele vai reger, ele é um maestro. Então, tudo no seu corpo depende do sistema endocannabinoide. Então, aqui, o CB2, eu vou dar um foco maior no CB2, porque aqui a gente vai ver o sistema nervoso central e aqui no sistema nervoso central do CB1 a gente tem o córtex frontal. Isso aqui vai ser muito bom em relação à dor, que eu vou falar um pouquinho mais para frente com vocês. Então, falando de tudo isso sobre o sistema endocannabinoide em si, eu trago para vocês o futuro, né? Que é o Secure, que ele é o primeiro nutracêutico do mercado magistral desenvolvido para interagir com o sistema endocannabinoide, visando o alívio de dores e a modulação de processos inflamatórios. Então, mais uma vez, o Secure ele é livre, né, de cannabis. Eu gosto de deixar isso claro, deixar bem claro para vocês. Ele não tem nenhuma base da planta, mas ele age diretamente por quê? Porque ele tem beta-cariofileno, geranil-geraniol e delta-tocotrienol. Acredito que todos vocês aqui conheçam a copaíba. Então, se vocês prescrevem de alguma forma, alguma coisa com copaíba para o paciente de vocês, vocês já estão colocando o beta-cariofileno na dieta deles. Então, isso já é algo satisfatório. E o Secure, ele é um ativo exclusivo da Central Pharma. Ele foi desenvolvido pela Aegis. Então, assim, se vocês quiserem utilizar, quiserem prescrever, é só na Central Pharma que vocês vão encontrar ele. E além dessas, majoritariamente, né, o beta-caroteno, geranil-geraniol e delta-tocotrienol, o Secure ele também tem uma parte de quercetina e de ácido clorogênico. Então, como você pega a quercetina, ela é um flavonoide. Então, esse flavonoide ele tem uma ação antioxidante, ele vai ajudar o organismo também nessa questão. Então, antioxidante, anti-inflamatória. Então, a quercetina vai ajudar muito. E ela também tem uma leve, ela se liga, não é tão forte, mas ela se liga no CB1, no receptor CB1. Já os outros componentes, eles se ligam mais no receptor CB2. Então, aqui eu trouxe para vocês um artigo que fala sobre os efeitos protetivos do beta-cariofileno em inflamação crônica. E aqui é só para mostrar para vocês que esse artigo mostra, né, que nós temos uma alta na analgesia, diminuindo a neuroinflamação, e isso demonstra que o beta-cariofileno ele tem essa ação para dor e para inflamação. Nós temos também outro artigo mostrando sobre o beta-cariofileno, que mostra sobre, coloca ele como sendo a inovação dele para a formulação de novos fármacos, para criar novos fármacos e novos ativos que tenham ele na composição para o tratamento de dor e para o tratamento do sistema endocannabinoide. Então, o que ele faz para poder ser ótimo, né? Para poder ser um ativo bacana de se colocar na formulação ou de se colocar na sua dieta? Ele tem essa questão de que ele vai inibir
essas enzimas, que é a FAH e a MAGL. E essas enzimas são o quê? Elas degradam endocannabinoides endógenos. Então, quando você inibe essas enzimas, você tem uma maior concentração desses endocannabinoides no organismo e, consequentemente, eles conseguem fazer o efeito dele por mais tempo. Então, o objetivo terapêutico do Secure é que ele foi projetado para restaurar o tônus do sistema endocannabinoide. Então, ele oferece uma solução natural para os alívios de dores e inflamações crônicas. Tudo bem, você está me falando tudo isso, você está me prometendo muita coisa em relação a ele, mas tem algum retorno? Você tem. Quais os casos que você tem para falar, não, ele dá certo realmente? O Secure, a gente tem alguns estudos que estão em andamento com ele, principalmente sobre o desmame da morfina. O desmame da morfina, porque ele está se assemelhando muito com a analgesia da morfina, né? Então, esse estudo ainda não foi publicado, por isso que eu nem trouxe ele aqui ainda, mas a gente tem esse estudo em andamento. O Secure, a gente tem muitas pessoas que trazem relato para a gente de uso dele para Parkinson, porque ele tem essa ação neuroprotetora. Então, ele, com essa ação antioxidante também, a gente consegue ter uma resposta positiva. E outros casos, como dor de cabeça, né? Uma dor de cabeça muito forte, porque ele não é só para. A gente fala da dor crônica com ele, mas ele também é para a dor aguda. A gente também consegue ter uma resposta na dor aguda. A partir de 40 minutos após a utilização dele, a gente já consegue ter uma resposta. Mas a gente foca na dor crônica, por quê? Porque, como é uma modulação do sistema, eu preciso desse uso contínuo do produto, né? Do ativo, nesse caso do nutracêutico, para eu ter esse efeito satisfatório dele. Então, aqui, sobre o tônus do sistema endocannabinoide, quando eu falo para o tônus, eu estou querendo dizer da intensidade que ele tem para poder modular o nosso sistema, né? Então, a gente passa aqui por 4 pilares. O primeiro pilar são as substâncias precursoras. O que seriam essas substâncias precursoras? O que a gente precisa para poder que esses endocannabinoides eles sejam eficientes, a gente consiga ter um resultado satisfatório no nosso organismo? Nós precisamos de quê? De fosfatidil-inositol e fosfatidil-etanolamina. Fosfolipídios de membrana. A gente precisa ter uma membrana saudável para que a gente tenha os endocannabinoides agindo da forma correta no nosso organismo. E para isso, a gente tem a NRF2, que ela vai atuar mandando aquela mensagem para os genes citoprotetores chegarem e poderem ajudar, né? Para poder não deixar que tenha essa oxidação, para poder proteger as nossas membranas celulares para poder ter a ação. Então, o segundo pilar, a gente já entra com as enzimas de síntese e degradação, que são o quê? A2AG, A2AG e a anandamida. Por que 2AG e a anandamida? Porque o Secure, ele vai conseguir fazer com que não tenha essa ação das enzimas, que é a MAGL e a FAH, que eu até falei sobre naquele artigo, né? Ou seja, a gente vai bloquear essas enzimas e elas não vão degradar os A2AG e a anandamida. O que é 2AG e anandamida? Eles são os nossos endocannabinoides endógenos, porque a gente produz, nosso corpo ele produz. Como a gente tem o nosso sistema endocannabinoide, a gente também tem os nossos endocannabinoides endógenos, que são os dois. E eles se ligam no CB1 e CB2 também. E depois nós temos os receptores, que eles atuam diretamente em receptores CB2, o Secure, a partir do beta-cariofileno, e a partir da quercetina a gente consegue ter uma ação direta no CB1. Aí por que CB1, CB2? Explica um pouco sobre essa questão. O CB2 é onde realmente a gente vai ter essa ação de estar diminuindo e tirando a dor. E o CB1, a gente vai estar dando aquele alerta para o corpo de que, opa, o corpo entendeu que tem alguma coisa errada, a pessoa tomou alguma coisa e eu já estou dando um sinal que o problema vai ser solucionado, a resposta está vindo. Então, ele é muito fraquinho a ligação do CB1. Tem, mas é só para dar esse alerta mesmo para o corpo entender. Igual quando você bate o seu dedo numa quina, você sente uma dor muito forte, mas logo depois você já começa a sentir um alívio, porque seu corpo já está entendendo que o processo de melhora está vindo. Isso é seu sistema endocannabinoide agindo. Seu corpo entendeu, o processo já está agindo e vai dar tudo certo. Aqui nós temos também os ligantes endógenos de endocannabinoides, que eles vão contribuir só para o aumento da expressão de 2-AG. Aí agora, eu falei ali que o nosso corpo ele precisa de substrato para poder manter o sistema,
manter os nossos endocannabinoides endógenos. O que seriam esses substratos, né? No caso, nós não armazenamos endocannabinoides. Nós temos a partir do momento que a gente precisa. Então, a gente precisa sempre dar um substrato para o nosso corpo para quando a gente precisar dessa ação, para a gente precisar que esse sistema seja ativado, o nosso corpo ele esteja saudável, nossas células estejam saudáveis, as células elas estejam com a membrana de fosfolipídios ok, que a gente consiga fazer essa nutrição de uma célula para outra, fazer a comunicação entre uma célula para outra. Então, a gente precisa que o corpo esteja em bom funcionamento. E como que a gente consegue isso? Fazendo a suplementação com ômega 3. Então, o uso do ômega 3 junto com a utilização do Secure, ele é imprescindível. A gente precisa fazer isso aqui. É inviável realizar tratamento que estimula o sistema endocannabinoide sem a suplementação com ácidos graxos e fosfolipídios, ou seja, o ômega 3. Porque a gente precisa que o corpo esteja saudável. Muito se falou aqui, né, que hoje a gente pega e o carro-chefe, vamos dizer assim, do nosso corpo, do nosso organismo, é o intestino. Então, aqui é isso, do sistema endocannabinoide, é isso. A gente precisa que as células estejam saudáveis, que as membranas estejam saudáveis para a gente conseguir fazer essa ativação desse sistema. Aí aqui, nesse artigo, eu trouxe para você só para mostrar como o ômega 3 ele consegue ser melhor, né? Ele consegue fazer com que o sistema endocannabinoide funcione da melhor maneira. A gente consegue ver aqui por essa imagem, uma resposta deles, é que o CB1, a gente tem uma ativação muito maior do receptor CB1 quando foram suplementados, né, com o ômega 3 do que os que não foram. E aqui também, mostrando para vocês que uma dieta com ácidos graxos, né, com ômega 3 e ômega 6, a gente tem o nosso sistema ele fica muito mais forte. Então, a gente tem que ter um balanceamento também desse sistema, né? Não adianta, por isso que a gente foca muito na questão da dieta. Não adianta ter uma dieta muito pobre, porque você não vai conseguir. A gente precisa ter essa dieta rica em ômega 3, em ômega 6, mas uma dieta balanceada. Eu acho que a palavra, assim, essencial aqui é uma dieta balanceada e, além disso, ter a suplementação também. Então, aqui entra, já que a gente precisa dessa suplementação de ômega 3, a gente tem o ômega 3 da Nutrition, onde a gente tem os ingredientes dele, né? Ele é de alta pureza, uma alta segurança no consumo. Então, a utilização dele junto com o Secure vai dar um resultado muito melhor para o tratamento dos pacientes de vocês. É só a contraindicação para menores de 19 anos. Então, qual seria esse objetivo terapêutico do Secure? Então, alívio de dores é o principal, né, gente? Eu estou falando aqui desde o início sobre o alívio de dor, que vai atuar diretamente no alívio da dor crônica, mas lembrando que não só da dor crônica, na dor aguda a gente também consegue ter esse alívio. O controle inflamatório, que ele vai auxiliar no gerenciamento funcional de processos inflamatórios. Esse potencial neuroprotetor, contribuindo para a proteção da saúde para o sistema nervoso. Aí aqui entra aquela questão que eu falei, né? Que ele é muito bom para o Parkinson também, porque ele vai ajudar o sistema nervoso, ele vai ser um neuroprotetor, estímulo da biossíntese de coenzima Q10, então ele vai estimular a produção intracelular, ou seja, o nosso corpo produz coenzima Q10. Aqui, você utilizando o Secure, você vai ter um pouco assim, ficar um pouco mais tranquilo, porque você não vai precisar preocupar com a biodisponibilidade desse produto quando você estiver administrando ele, porque o seu próprio corpo vai ter um substrato para conseguir ter uma produção maior, uma produção melhorada dessa coenzima, né? Propriedades adaptogênicas, que ele vai auxiliar no gerenciamento da inflamação e desequilíbrios metabólicos relacionados ao estresse, e esse estresse, eu não digo, não é só o estresse das células, não, é o nosso estresse físico mesmo, ele vai ajudar também no nosso estresse físico. A saúde do sistema endocannabinoide, que ele contribui diretamente para restabelecimento e manutenção do tônus endocannabinoide, promovendo uma homeostase sistêmica. Então, aqui, ele é uma solução terapêutica completa. O Secure hoje, a gente só consegue a apresentação dele em cápsulas, porque ele tem essa tecnologia Evolve, que é uma tecnologia que foi patenteada, uma tecnologia da Aegis, e ela vai garantir a biodisponibilidade e a estabilidade desses compostos, porque eles são compostos que eles são meio oleosos, sabe? Então, é uma tecnologia própria deles para a gente conseguir ter essa ação.
ele tem interação direta com o sistema endocannabinoide, porque ele vai auxiliar tanto na viabilidade e também tem os bioativos que vão interagir diretamente nesses receptores. Então, a gente vai ter essa ação diretamente no CB1 e no CB2. A ação multimoidal, que ele vai modular diversos receptores, né, canabinoides, além de todos que eu já citei, tem os PPARs e o TRP também. E o efeito entourage. O que é esse efeito entourage? Então, a sinergia de todos esses extratos que eu trouxe aqui, essa sinergia vai dar essa resposta do produto, que vai maximizar a eficiência terapêutica através da sinergia desses componentes. E a segurança, porque é composto por ingredientes naturais e oferece uma abordagem segura e não psicoativa. Aqui entra naquela parte que a gente falou sobre, que eu falei para vocês, sobre a dependência, né? E aqui pode vir o questionamento. Os pacientes que utilizam o cannabis, que utilizam CBD, eles podem utilizar o Secure junto? Pode. O Secure ele até pode ser utilizado também para diminuir essa concentração aos poucos, até chegar a um ponto de não precisar utilizar, trocar totalmente pelo Secure. Lógico que você não vai fazer isso de uma vez, você tem todo um processo de desmame para fazer isso, mas a gente consegue chegar nesse resultado. Então, a informação de uso dele, a posologia é uma dose pela manhã ou 2 doses ao dia. Aí é uma pela manhã e um no início da noite. 500 miligramas ao dia ou 1 grama. Só que depende. Dependendo da intensidade da dor, eu consigo dar uma dose de ataque de 2 gramas por dia, que seriam 2 cápsulas de manhã e 2 cápsulas à noite. Só que essa dose de ataque, eu posso estar utilizando por no máximo 30 dias. Não utilizar mais do que isso. Depois a gente volta para quantidade menor, né? De no máximo 1 grama por dia. Mas ficou com 1 grama por dia, achou que está ok, pode seguir com isso? Pode. Mas se a gente quiser fazer o teste também para diminuir para 500 miligramas por dia, não tem problema nenhum. Igual eu disse, como é uma dor crônica e como a gente está modulando o sistema endocannabinoide, dá para entender, acho que ficou, acredito que tenha ficado claro, que é um suplemento que você vai fazer o uso contínuo. Você vai sempre utilizar, por mais que ele também faça ação em dores agudas, você vai sempre estar utilizando. Igual a pessoa com enxaqueca. Ela não vai parar de fazer o uso de medicação para enxaqueca. Então, ela não vai parar de fazer o uso desse suplemento. Uma pessoa com endometriose, a mesma coisa. Então, uso constante, uso contínuo. E a forma farmacêutica, como eu disse para vocês, é só cápsula, porque pelo composto ser oleoso, a gente não consegue fazer de uma outra forma. As indicações principais é para equilibrar o tônus do sistema endocannabinoide, aliviar dor crônica, controle do processo inflamatório e a redução do inflammaging. E também as contraindicações. Ele tem de contraindicação pessoas que fazem uso de varfarina, orlistat, isotretinoína e lítio. Essas são as contraindicações do Secure. E efeitos colaterais, até o momento nós não tivemos efeitos colaterais dele documentados, que clientes passaram, que pacientes passaram para a gente. Então, é um produto que nós não temos ainda os efeitos colaterais dele, porque ele não tem. Mas as contraindicações são essas. E aqui é um exemplo prático para vocês verem de como seria passado para esses pacientes em relação ao nível de dor de cada um deles. Então, uma cápsula ao dia, uma vez ao dia, se o paciente falar que a dor dele está entre 1 e 3, uma cápsula 2 vezes ao dia, que é o leve, né? Uma cápsula 2 vezes ao dia seria no moderado, de 4 a 7, e de 8 a 10, que é a dor forte, essa dor mais grave, passaria 2 cápsulas 2 vezes ao dia. Então, ele assim, não sei se vocês conseguem ver e conseguem sentir da mesma forma que eu me sinto falando do Secure, porque eu acho realmente que é uma inovação, eu acho que tem muita pesquisa envolvida nele, né? Tem muito trabalho por trás desse suplemento. Então, ele é o primeiro nutracêutico que foi feito especificamente para interagir com o sistema endocannabinoide. Ele oferece uma abordagem inovadora, eficaz para o controle da dor crônica e da inflamação. A formulação dele é única, é uma tecnologia avançada que a gente utiliza para fabricar ele, para desenvolver ele. Então, vai garantir uma máxima eficácia e uma máxima disponibilidade, tornando ele uma escolha superior para os pacientes com dor crônica. Então, aqui vocês conseguem ter acesso ao Secure. Esse link, esse QR Code vai diretamente para o site da Central Pharma, onde tem o Secure. Vocês têm hoje cupom exclusivo Pharma30 com 30% de desconto.
E essa frase aqui, eu quis colocar essa frase, assim, eu pensei muito no que eu queria falar no final. Isso aqui foi até eu pensando com a minha. Que, igual eu falei, né, no início, a minha especialidade é a genética, a minha especialidade é o DNA. Então, eu quis instigar um pouquinho depois no final da minha apresentação, porque, para mim, um sistema que está no nosso corpo, um sistema que a gente já tem disponível, não precisa fazer mais nada para isso. Ignorar o sistema endocannabinoide hoje é como se a gente tivesse ignorado o DNA há 70 anos. Então, é uma oportunidade perdida de revolucionar a medicina. Então, aqui a escolha é nossa. Ou a gente ignora algo que a gente tem nas nossas mãos, ou a gente transforma a forma de lidar com os nossos pacientes, a forma de tratar os nossos pacientes e a forma de ser mais humano com uma coisa que é tão triste, que é tão difícil, que é a dor crônica. Só a gente que trabalha diretamente com essas pessoas sabe o quanto dói também na gente ver eles sofrendo dessa forma. Então, vocês estão com a faca e o queijo na mão. Agora é só, como boa mineira, vocês estão com a faca e o queijo na mão, só pegar agora e fazer a terapia de vocês, cuidar do paciente de vocês e tratar esse sistema que é lindo, gente, é bonito demais. Então, assim, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. E qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês podem me mandar, tá? Muito obrigada. Muito obrigada, Mariana.